Muito bem. Neste exemplo, veremos duas classes implementadas que correspondem à interface Query do framework de coleções da linguagem Java. Então, para começarmos, vou acessar aqui a minha lista de projetos e criarei aqui dentro do meu pacote uma nova classe Java. Pois bem, nesta classe colocarei um nome, por exemplo, teste Query, e vou então finalizar. Ok, aqui está o código da nossa classe. Vou remover aqui algumas linhas de comentário para termos mais área de código. E agora vamos então começar a codificação. Para iniciarmos, criarei o método main, public static void main string args, e daqui para diante então começaremos as nossas implementações. Então, primeiramente, vou demonstrar a utilização de uma classe chamada array blocking query. Okay? Esta classe ela é uma implementação que, como eu comentei, deixa eu lhes mostrar, ela implementa a Blocking Query, que é uma interface que, por sua vez, implementa Query, ou seja, ela está relacionada aqui ao framework de coleções por meio desta relação com a interface. Pois bem, vamos aqui especificar o tipo que iremos trabalhar dentro da nossa Array Blocking Query. Vou chamá-la aqui de fila. Afinal de contas, nós estamos lidando com uma query que vem de fila em inglês. E vamos fazer aqui o processo de instanciação. Operador diamante. E vamos lá, vamos atentar aqui para os construtores. Uma das características da Array Blocking Query é que ela é um tipo de fila que possui um limite, ou seja, uma capacidade. A partir do momento que essa capacidade for atingida, nós iremos encontrar aí um erro acontecendo, ok? Então vou criar aqui a minha Array Blocking Query, colocando aqui o operador diamante para replicarmos ali o tipo genérico integer e vou colocar a capacidade da minha fila em 5 elementos. Muito bem. Nossa fila já está então preparada para receber aqui os números inteiros e como eu tipifiquei, a partir desse momento, os métodos aqui específicos para imputar informações na fila já estão devidamente aqui marcados como integer, como é o caso do offer. Muito bem. Então vou aqui chamar o offer, colocando o número 1, logo depois o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Muito bem. Feito isso, então, eu vou solicitar aqui um processo de impressão da minha fila, chamando então o método toString. Okay? Vamos ver aqui como que o nosso método operou. Se eu fizer um executar arquivo, vejam bem, os elementos que eu fui imputando na minha fila, eles foram sendo acrescentados aqui, respeitando a sua ordem, ok? Então, primeiro eu acrescentei o número 1, depois o número 2, o 3, o 4 e o 5, ok? Partindo do princípio que esta é uma fila, uma estrutura do tipo FIFO, ou seja, First In, First Out, então, se eu fizer aqui na linha abaixo um processo de remoção de elemento da minha fila, que aqui é chamado ao método pull, se eu fizer um novo processo de impressão, fila.toString, vejam só. Vamos executar o arquivo. Percebam, o elemento mais antigo na fila, ou seja, o primeiro a ser acrescentado nela, foi o número 1. Então, por esse motivo, o elemento que foi aqui retirado da fila foi o próprio número 1, por ser o mais antigo. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso fonte e eu vou fazer aqui mais alguns processos de inserção de elementos na minha fila. Então, farei aqui um offer do número 6 e farei um fila.offer do número 7. Vamos ver o que acontecerá agora. Vou solicitar a execução do código e vejam só. Opa, perdão.
acabei esquecendo de fazer a impressão. Vamos voltar aqui e vamos fazer então a nossa impressão. Fila.toString. Executando o arquivo. Olhem só, eu inputei 5 elementos na fila, os aceitou, solicitei a remoção, ele retirou um, mas logo após essa remoção, eu solicitei duas inserções, que eram do número 6 e do número 7. Então o número 6 realmente entrou aqui como último elemento, mas o número 7 ele não foi acrescentado aqui nessa nossa fila, justamente por ser uma fila do tipo Blocking Query. Então, como nós estouramos a capacidade dela, que era de 5 elementos, ele simplesmente não fez este incremento, não imputou este elemento aqui na nossa fila. Ok? Muito bem. Então, este é o conceito básico de uma fila do tipo Array Blocking Query, onde nós vamos oferecendo elementos, ela os vai enfileirando aí, respeitando então o conceito FIFO. Ok? Muito bem. Agora, para continuarmos aqui neste exemplo, eu também vou demonstrar um pouco da utilização de uma outra classe também do pacote de coleções, chamado Priority. Nós temos as duas, não é? A Priority Query e a Priority Blocking Query. Então eu vou manter aqui a Priority Blocking Query, que é uma fila que trabalha por prioridade. Priority Blocking Query. Muito bem. Olhem só, vamos executar este código para ver se alguma coisa foi alterada. Olhem só, já tivemos aqui alguns comportamentos sendo inferidos. A primeira coisa que já percebemos é que, desta vez, ela aceitou aqui a inserção do elemento de número 7. Ok? Isso aconteceu por quê? Justamente porque, diferentemente da Array Blocking Query, a Priority Query ela não trabalha com uma capacidade máxima. Aquela capacidade que foi inserida antes como máxima, agora ela é tratada como capacidade inicial da nossa fila. Então, resumindo, a nossa fila ela pode aumentar de tamanho. Esta é a primeira questão que observamos. A segunda delas é, percebam que, conforme aqui os elementos foram sendo inseridos, eles foram respeitando a sua ordem. No entanto, aqui eu tive já uma alteração aqui na ordem dos elementos, ok? Então, percebam que ele inverteu a ordem do 3 e do 4. Por que isso acontece? Então, isso acontece justamente porque esse tipo de estrutura, a Priority Query, ela justamente reorganiza toda a sua prioridade em função do heap de memória, para tornar aqui, digamos assim, o acesso às informações estruturado um pouco mais ágil e justamente reorganizar os elementos frente a uma regra de prioridade. Então, como não estipulei nenhuma, ele tenta trabalhar com a ordem de prioridade natural. Okay? Então, neste caso, olhem só, esse processo de reorganização ele acontece tanto nos processos de oferta de novos elementos, quanto depois no processo de remoção de elementos da nossa fila. Então vejam só, se eu simplesmente eliminar aqui esse pool, então não vamos mais remover nenhum elemento da nossa fila, olhem só, ele basicamente foi incrementando cada um dos elementos que foi sendo passado aqui para a minha fila e ele não fez nenhum outro processo de reorganização, justamente porque não foi necessário. Então, tudo isso pode variar, ou seja, a ordem desses elementos dentro desse tipo de estrutura pode variar justamente em função dessa organização da heap de memória. Olhem só. Estão vendo? Agora já nessa situação eu não tive nenhum tipo de inferência. Aparentemente a ordem foi preservada. Então, essa é a característica da Priority Query. Ela justamente pode aí então reorganizar a ordem dos seus elementos em função da prioridade.